Saúdo os amados irmãos em Cristo, irmãos e irmãs em Cristo, e os caros ouvintes que nos escutam com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a um estudo bíblico intitulado ao tema Psicologia e Autoestima dentro das igrejas. Portanto, o tema é Psicologia e Autoestima dentro das igrejas. Um portal para o orgulho e para a possessão demoníaca. Portanto, o tema é a psicologia e a autoestima dentro das igrejas, um portal para o orgulho e para a possessão demoníaca. Amém? Gostaria de iniciar com uma curta oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu sei que eu sou pequeno, mas Tu és grande. Eu sei que eu sou fraco, mas Tu és o forte de Israel. Eu sei que eu sou falho, mas Tu és infalível. Eu sei que eu sou impuro, mas Tu és puro. Eu sei que eu sou imperfeito, mas Tu és perfeito. Eu sei que eu sou injusto, mas Tu és justo. Eu sei que eu sou iníquo, mas Tu és santo. Eu sou indigno, mas Tu és digno. Tende misericórdia de mim, sê propício-me, aplaca-te-me, apazigua-te-me e satisfaz-te a minha oração. Eu sei que nada sou e sem Ti nada posso fazer. Glória ao Teu santo nome. Que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. Perdoa todos os meus pecados nesta hora, quer tenham sido pensamentos, sentimentos, desejos, gestos, ações, omissões, reações ou ocultos, Senhor. Me cobre com o Teu sangue e envia anjos daqui, meu Pai. Alabai, por Tu aos Teus anjos dá as ordens a nosso respeito para nos guardarem todos os nossos caminhos. Andaramasaia. Oh glória, Senhor, em nome de Jesus, amarra demónios a norte, a sul, a leste e a oeste sobre os 4 ventos neste lugar. Coloca um anjo à beira da estrada. Coloca um anjo, alabás, aqui neste lugar. Amarra todo o demónio, meu Pai. Destrói as obras do maligno. Opera maravilhas, meu Pai. Vai liberta as almas, meu Pai, que estão presas ao álcool, às drogas, ao tabaco, ao jogo, à prostituição, à pornografia, aos pecados sexuais, à imoralidade, aleluia, à vaidade, à lascívia, à sensualidade, à carnalidade, à rebeldia, à rebelião, à murmuração, à contenda, ao ódio, ao rancor, a toda a espécie de pecados, Senhor. Opera maravilhas, meu Pai, opera sinais, meu Pai. Liberta aos cativos e opera, Senhor, grandes maravilhas. Salva as almas que estão perdidas em nome de Jesus. Amém. Portanto, o tema deste estudo é a psicologia e a autoestima dentro das igrejas. Um portal para o orgulho e para a possessão demoníaca. Ai, pastor, que palavra tão dura. Irmãos, nós sabemos, irmãos, aleluia, glória a Deus, que a psicologia vem de psique. Aleluia, psique, que é alma. Elogia, estudos ou tratados da alma. Depois tu já vais ver que ninguém pode estudar a alma, ver o que é que há dentro de ti. Aleluia, glória a Deus, ninguém pode. Aleluia, a não ser o próprio Deus. Amém? Então, bem clara a minha afirmação. A psicologia e a autoestima na igreja é um mal que deve ser extirpado. É um câncer dentro das igrejas. Infelizmente, a maioria das igrejas usam de psicologia. Usam de autoestima. A maioria das igrejas ditas evangélicas, amém, usam. Mas há uma minoria de remanescente fiel que não adotou a psicologia nem a autoestima como meio de aconselhamento, como meio de ministração, aleluia, como meio de interpretação das Escrituras. Graças a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Então, e outra coisa, a psicologia ela é antagónica da Bíblia. Não se pode dizer, eu sou pastor e sou psicólogo. Então, se tu és pastor, larga a psicologia. Se estudaste o curso de psicologia, aleluia, então renega esse curso. Fica só com aquilo que tu estudaste pela santa e gloriosa palavra de Deus. Quem crê, diga aleluia. Quem crê, diga amém. Orianda lá. E quem crê, diga Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Deus está aqui. Aleluia. Eu creio que Deus está aqui. Deus vai falar contigo neste estudo. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê que Deus está aqui, diga glória. Para não ficar nas minhas palavras, não vai ficar na palavra de Deus. Eu vou provar pela palavra de Deus que a psicologia e a autoestima, aleluia, é um portal para o orgulho humano e para a possessão demoníaca. Ou seja, é algo que não vai acrescentar nada à igreja. Amém? Glória a Deus, nós já temos tudo, temos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo, temos o poder de Deus. Jesus disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ele não disse errais não colocando
pastores psicólogos à frente das vossas igrejas. Não pregares o evangelho psicologizado do ego humano. Aleluia. Porque muitas igrejas adotam, tu já vais ver, igrejas que exaltam o ego humano, que pregam o homem no centro do universo, igrejas humanistas, igrejas materialistas, elas usam de psicologia e de autoestima. Então, o evangelho da... Aleluia. O evangelho da prosperidade e o evangelho da confissão positiva, muito utilizado por igrejas nos Estados Unidos, como o movimento do Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Morris Cerullo e muitos outros, os fundadores David Crush, os fundadores da TBN, Trinity Broadcast Network, amém? Benny Hinn e muitos outros, eles usam de psicologia e autoestima. Não é? A unção do riso, chamada Bênção de Toronto ou Bebedeira Santa, das igrejas neopentecostais ali da igreja Vineyard, também da igreja do aeroporto, em Toronto, esse movimento da unção do riso, a unção dos dos 4 seres viventes, a Bebedeira Santa, o cair no poder, atenção, o cair no poder, ele pode vir da parte de Deus, como já aconteceu, ou da parte do demónio, mas a maioria disso que está acontecendo nas igrejas, esse tal cair no poder, as pessoas começam a tremelicar, falam em línguas do capeta e caem endemoniados e dizem que é o poder de Deus. Em igrejas não há santidade, igrejas neopentecostais, igrejas que pregam o evangelho da prosperidade, pregam o mamão, e tu vês que aí é o poder do capeta mesmo. Então cuidado com o engano, e muitos pastores supostamente pentecostais mandam todo mundo cair, todo mundo desmaia, hipnotizado, e todo mundo levanta, mas não houve mudança de vida. Isso é o poder do diabo, através da psicologia e da hipnose em massa coletiva, conforme tu já vais ver. Então, a psicologia e a autoestima, eles são portais para o orgulho, é um portal para o orgulho e para a possessão demoníaca. Amém? Vamos começar aqui com 1 de Timóteo, capítulo 6, aleluia, versículo 10. Vou começar a dar espada nesta introdução, já foi um pouco longa, eu tenho que ser resumido. 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Um detalhe, não somente as igrejas pregam, as igrejas neopentecostais, e quando eu digo neopentecostais podemos nos referir à Igreja Universal do Reino de Deus, é uma igreja neopentecostal, pregam um falso evangelho. Amém? E outras idênticas, e outras seguem a mesma linha. Amém? Ai pastor, mas o pastor está-me a dizer que não há salvos? Não, nas igrejas neopentecostais não estou a dizer isso. Os neopentecostais até têm, muitos deles, uma virtude. Eles têm fé. Por vezes têm uma fé tão cega que entram na loucura. Têm fé no que o homem falou e não naquilo que Deus determinou. Porque o que Deus promete, Deus cumpre. Amém? Há salvos e condenados nas igrejas neopentecostais. Estou a dizer que a visão que eles têm e o método que eles usam, a visão é euros, e não é dinheiro, e não almas. A visão é crescer, ter um grande império. É materialística, financeira, e não uma visão moral e espiritual do Evangelho. E o método que eles utilizam para encher as suas igrejas é a psicologia e a autoestima. Agora não estou a dizer que não há ali salvos e há ali condenados. Se a pessoa crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa, né? Se arrependeu dos pecados. Né? Agora, se der crédito aos falsos profetas que ali proliferam e que comandam essas igrejas, porque, por exemplo, o Edir Macedo, ele é a favor do aborto. Um homem que é a favor do aborto é a favor da morte. Aleluia, Jesus já aniquilou que ele tinha o império da morte. Isto é o diabo, e libertou todos aqueles que estavam por toda a vida com medo da morte. E muitos desses líderes bebem cachaça, bebem bebida alcoólica, vivem uma vida mundana, estão ligados a sociedades secretas. Que Deus os liberte. Não tenho nada contra a alma deles, amém? Só estou a ilustrar, amém? Tu que estás numa igreja que tem psicologia e autoestima, tens duas maneiras. Ou falas com o teu pastor para arrancarem pastor psicólogo de lá, ou que o pastor larga a psicologia, passa a pregar só segundo a palavra do Espírito Santo, tira os gabinetes de psicologia, aconselhamento psicológico e aconselhamento pastoral segundo a psicologia. Tem que ser, ou eles mudam, fazem uma reforma nessa igreja, a Universal pode ser reformada. Tirar a psicologia, tirar o Evangelho da prosperidade lá, isso é uma bênção. Amém. Que assim seja. Daí o exemplo da Universal, podia citar N. Não estou citando para condenar tudo, dizer que está tudo errado. Não, tem coisas boas. Amém? E tem coisas más. Eu estou a dizer que a psicologia dentro das igrejas, é um portal para o orgulho e para a possessão demoníaca. Aleluia. Glória a Deus. Amém?
Estou a ser bem claro. Então, igrejas neopentecostais, que enfatizam mais as experiências sobrenaturais, aliás, as experiências particulares e subjetivas dos seus líderes e os ensinos dos seus líderes, ensinos peculiares, particulares do que a própria palavra de Deus, e igrejas que enfatizam mais o ter do que o ser, ou seja, o ter bens, o ter dinheiro, o ter status, o ser famoso, rico, famoso, bem-sucedido, do que o ser humilde, ser santo, ser justo, e estar preparado para ir para o céu, ainda que passe por prova, ainda que fique desempregado, ainda que passe por aflição, porque no mundo 3 aflições, temos que levar a cruz. Jesus disse: quem quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então o Evangelho, porque muitas dessas igrejas pregam um Evangelho sem cruz, uma boa nova sem crucificação, sem aflição, sem perseguição, sem prova, e uma salvação sem arrependimento. Venha como estás, permaneça como quiseres, não há santificação. A pessoa pode viver como quiser, amasiado, pode largar de esposa, casa com outra, larga aquela, casa novamente com outra. Então, vale tudo. Des um bom dízimo, uma boa oferta, um bom voto, faças uma doação grande e ajudes financeiramente a igreja. Já está, irmão. Ajudar financeiramente a igreja é mandamento de Deus e de Jesus, não foi anulado. Mas isso não é em troca. Por exemplo, no meu ministério, a pessoa não vai ficar no meu ministério a ser membro. Eu não vou membrar alguém que vive empacado, está amasiado, troca de esposa como quem troca de camisa, trocou de esposa, agora tenho aqui uma outra. Agora tenho aqui uma... é cataracassúria, porque a outra estava velha. Porque a outra deixou queimar o feijão. Não é? Então eu não vou membrar uma pessoa que está em pecado só porque ela dá uma boa oferta para a igreja, só porque ela ajuda, só porque ela cumpre o que Jesus falou. Deveis fazer estas coisas e não omitir as outras. Ou seja, dar dízimos, amém? Até das coisas mais pequenas. Mas exercitar a misericórdia, a justiça e a fé. Amém? Se a pessoa dá dízimo, não faz mais do que a sua obrigação. O seu dever de cristão. Para que haja mantimento na casa do Pai, casa de oração por todos os povos. No Novo Testamento são as igrejas. Mas isso não é em troca. A pessoa não vai membrar só por dar um bom dízimo. Era bem uma boa oferta. Então, repare, nas igrejas neopentecostais a ênfase da pregação é dinheiro, é finanças, é bens materiais e bênçãos, vitórias, prosperidade. O verdadeiro evangelho está sendo solapado. Essas igrejas, aleluia, estão pregando um falso evangelho. E o Paulo disse: se alguém vos pregar outro evangelho, ainda que sejam anjos do céu, ainda que nós mesmos vos preguemos outro evangelho, vos seja maldito, anátema. Gálatas 1:8. Então tem que pregar arrependimento. Arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Se vós não vos converteres, de igual modo perecereis, dizia Jesus. O evangelho da conversão, do arrependimento, mudança de vida, largar o pecado e vir para Jesus, largar tudo. Largar vaidade, mundanismo, carnalidade, largar prostituição, o viver amasiado. O que vive amasiado, larga essa mulher, estás a viver em pecado, em fornicação. O que tem sexo com a namorada antes do casamento, sendo noiva ou namorada, para com isso. O que anda com uma, vai com outra, fica com outra. Para com isso. O que bebe bebida alcoólica, para com isso. O que fuma tabaco, para com isso. O que, aleluia, pela fé em Cristo, morreu na cruz para nos salvar. O que está nas drogas, para com isso. Então o verdadeiro evangelho, ele gera transformação de vida. Não existe evangelho sem cruz. O cristão, ele é provado para depois ser aprovado. E não existe salvação sem arrependimento. E o arrependimento leva à santificação. Se eu me arrependi, eu me santifiquei, me separei, eu larguei o pecado, eu confesso e alcanço a misericórdia. Então estou a falar do verdadeiro evangelho. Agora, psicologia e autoestima, eles são instrumentos, são meios do falso evangelho, porque levam ao pecado dentro da igreja. Eles introduzem o pecado dentro da igreja, são antagónicas das Escrituras. Então a igreja que tem um departamento de psicologia deve tirar, deve acabar com isso. Eu citei por todas as igrejas neopentecostais usam de psicologia, mesmo que não tenham um gabinete de psicologia, eles usam de psicologia no aconselhamento, na pregação, no estudo bíblico e às vezes na ministração, especialmente as igrejas as chamadas igrejas da nova unção, da unção do riso, porque aí o diabo aproveita-se numa técnica humana que é psicologia, é a autoestima, e o esvaziamento da mente. Fecha os olhos, relaxa. Não pensa em nada, descontrai, não resistas. Agora vão começar a cair pessoas, Deus me usa assim, de repente as pessoas começam todas a tombar. Isto é o quê? Isto é poder de Deus ou é psicologia? Isto é poder de Deus ou é hipnose? Vem do Deus hipnos, que é o Deus do sono, um Deus pagão. Ou é poder das trevas, através de uma técnica humana? Isto não é poder de Deus, irmão. Eu creio que a pessoa pode cair no poder de Deus, pode.
Mas quando a pessoa cai, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E que lhe dá a cair toda a gente estilo dominó para trás, levanta, torna a cair, levanta, torna a cair, levanta, torna a cair. Alguns caem até em situações escandalosas, a ver-se a cueca, a ver-se a partes íntimas. Uns por cima dos outros, outros caem até que quebram uma costela, partem a cabeça. Irmão, Deus não é Deus de confusão nas igrejas, meu irmão. Alguém pode até cair no poder que cai, mas se cai é porque Deus o arrebatou em espírito e lhe revelou coisas tremendas. Pode ter revelado do céu, do inferno, ou até cenas dos últimos dias, como revelou a Daniel. Se ele caiu é porque Deus, se ele caiu no chão pelo poder de Deus, é porque Deus está a fazer uma operação nele. Está tirando o órgão que está podre, colocando um novo, enviando o seu anjo. Ou porque Deus está curando, ou porque Deus está fazendo um milagre na vida dele. Ou porque Deus está lhe revelando algo. Agora a pessoa caiu, levantou. Todo o culto cai, toda a hora cai. Levanta. Cai porque os homens dizem, agora vão começar aqui pessoas. Não resista, e tal. Receba. As pessoas, pum, cai, levanta. Mas continua a viver em fornicação, amigado. Continua a viver em adultério. Largou a esposa por uma mais nova, porque era mais bonita a outra. A outra é mais formal. Né? Continua a viver na bebida alcoólica, no alcoolismo. Continua a falar palavrão. Continua a ser invejoso. Continua a semear contendas entre os irmãos. Ser um carnudo. Arabaxaia, estar preso ao aparelho de televisão e a toda a programação televisiva dentro de casa. Ver toda a imundícia. Às escondidas assiste pornografia e se masturba. Como é que um indivíduo desses, aleluia, ramanagaxaia, que bebe, que fuma, que joga, só porque vai na igreja diz que é cristão, cai para trás e recebeu o poder de Deus. Falou em línguas. De quem? Do capeta. Do diabo. Aleluia. Este vídeo vai-te dar muito discernimento. Eu não posso estender muito, irmão. Aleluia. Por isso eu começo aqui a estender. Aleluia. Vamos então a Timóteo. Portanto, o texto-chave, 1 de Timóteo, capítulo 6. Aleluia. Tu vais ler em casa, vais acompanhar. Acompanha. Porque por vezes tem gente que critica aquilo que eu prego. Diz que o que eu prego é doutrina do homem. Não é doutrina do homem, isto é doutrina de Deus, irmão. Mas se é doutrina do homem, então tu tinhas que conferir tudo o que eu falo pela palavra. E tu não conferes. Tu vais logo, rejeitas a palavra santa, a palavra que te pode libertar. Então, tu não resistes ao homem, resistes a Deus, irmão. O que de graça eu recebi, de graça eu vou dar hoje. Olha aí, ó Timóteo, 1 Timóteo 6, 20 e 21. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo, amém. Então, meu irmão, um pastor que entra pelo caminho, no lugar de estudar Bíblia, no lugar de tirar um curso de joelho no chão e de boca no pó, de humilhação, aleluia, um curso de subir no monte, imitar a Jesus, 30 dias de jejum, por exemplo, 21 dias de jejum, ele entra pelo caminho, aleluia, de tirar um curso de psicologia, ele é um desviado da fé. Se ele tirou o curso de psicologia para usar da psicologia, ele está-se a desviar da fé. Está aqui a dizer, porque a psicologia é uma pseudociência, como tu vais ver. Aleluia. A psicologia ela não deve ser adultada dentro das igrejas. Andará saia. Não deve. Não deve haver departamentos de psicologia na igreja. Não deve haver pastores usando de psicologia no aconselhamento pastoral, em suas prédicas, em seus estudos bíblicos e, muito menos, em suas ministrações, usando de hipnose como usam no G12. No G12, eles fazem regressão psicológica, regridem até entrar ao ventre da sua mãe, quando foram gerados, quando a mãe estava grávida, e regridem até vidas passadas. Fazem até terapia de vidas passadas. E daqui a pouco vão fazer a hipnose. Eles vão cair no poder, mas é o poder do diabo. Tem encontros no G12 3 dias com Satanás. O G12 é algo diabólico. Se tu estás no G12, sai do G12. Igreja com encontros. Igreja em células. Não é bíblico, irmão. A Bíblia manda fazer cultos. Onde estiver 2 ou 3, pode ser aqui no meio do mato, pode ser no monte. Estamos numa serra, que é mais do que um monte. E podemos fazer no mato, na floresta, numa caverna, podemos fazer numa casa e até na nossa congregação, na nossa igreja, onde a gente se reúne. E se houver país em que a igreja é perseguida, não pode ter um espaço construído, ou alugado, ou comprado. Aleluia, não pode ter um espaço onde se congrega. Aleluia, então congrega-te numa caverna. Onde tu te congregares, aí está a igreja. Aleluia, andaramasaia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, xarabacaia. Oh, glória a Deus, xarabai. Então, aqui é bem claro. Se tu crês na pseudociência da psicologia, tu, professando a psicologia, a pseudociência, tu te desvias da fé. O que é que diz aqui? Ó Timóteo, guarda
o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. Graça seja contigo. Amém. Amém? Já vimos aqui que leva ao desvio. Amém? Psicologia e autoestima na igreja é um portal para o orgulho, ou seja, o culto ao ego, e à possessão demoníaca através e também à adivinhação, dons do diabo. Amém? Vamos então aqui a Jeremias, outro texto muito lindo. Mais algumas pseudociências, porque a gente já vai ver aqui. Porque a psicologia é psique. Vem de psique, alma, com logia, estudos ou tratados. E quem é que pode estudar a tua alma? Quem é que pode ver o que estás a pensar, o que estás a sentir, o que estás a desejar? Ninguém. Aleluia, hein? Aleluia. Vamos então a Jeremias 17. Vamos lá ver se ela é uma ciência verdadeira ou falsa. Porque diz que a psicologia estuda a alma. Porque vem de duas palavras gregas, psique, alma, mais logia, estudos ou tratados da alma. Vamos lá ver se isso acontece. Agora vamos correr. Vamos correr, porque Deus vai-me dando muita palavra, amém? Mas eu te digo uma coisa, a psicologia e a autoestima devem ser erradicadas das igrejas. Ela deve ser extirpado. É algo que está corrompendo. Em vez de estar a gerar pessoas convertidas e humildes perante Deus, está gerando uma geração, está formando uma geração de crentes bitulados, como diz o brasileiro, crentes exaltados, nariz empinado, orgulhosos, soberbos, teimosos, crentes mundanos que acham que estão certos, que estão bem, aleluia, e que vão para o céu da maneira que estão vivendo, irmão. Aleluia, tá? Aleluia. Crentes que se exaltam a si mesmos vão ser abatidos, aleluia, vão ser abatidos. A psicologia tem destruído os cristãos e as igrejas, aleluia. A geração de crentes que crê e adota métodos psicológicos, frequenta igrejas que têm pregações de psicologia, de autoestima, tens de estimar a ti mesmo, tens que querer, confiar, ter amor por ti mesmo. Esses crentes estão indo para o inferno e não sabem. Jeremias 17, 5 ao 10, diz assim: glória a Deus, envia os teus anjos aqui e abençoa este culto. Aleluia, marra todo o demónio. Porque assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e que faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como uma tamaragueira no deserto. E não verá quando veio bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se preocupa nem deixa de dar fruto. Então repara, maldito o homem que confia nele. O que é que diz o Evangelho da autoestima? Tu tens que confiar em ti, tu tens que crer em ti, tu tens de te amar em ti, tens de ter fé na tua fé, tens de ter fé em ti. Então, repara que essa pessoa é maldita. A psicologia está gerando, aliás, está produzindo, está gerando frutos de maldição. Os crentes que creem no Evangelho da psicologia e da autoestima, eles estão se tornando malditos. Eles não entrarão no reino dos céus, porque Jesus disse: vinde, benditos meu Pai, entrai e possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Apartai-vos de mim, malditos, todos vós praticais iniquidade. Então quem confia em si, quem tem autoestima, quem tem o orgulho, esse crente é maldiçoado, ele é maldito, aleluia, porque confia em si mesmo, crê em si mesmo, se ama a si mesmo, é amante de si mesmo, ele não vai para o céu. Olha aqui, versículo 8, aliás, versículo 9, enganoso é o coração. O que é o coração? A alma, é o invisível, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quem? Quer dizer que o homem não pode conhecer. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. Isto é para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então só Deus é que pode ver o que é que está na tua alma. Então uma mentira. A psicologia parte da mentira. Parte do pai da mentira, que é o diabo. A psicologia é uma mentira, porque ela diz que estuda a tua alma. Mas aqui diz que eu, o Senhor, é que estudo, esquadrinho a tua alma, o teu coração. Aleluia. Quem é que conhece o teu coração, a tua alma? O homem não pode. Então só Deus pode conhecer a tua alma. A psicologia é uma mentira. E o que é que... E o pai da mentira é Satanás. Vós tendes por pai ao diabo e satisfazer os seus desejos. Porque quando ele fala mentira, fala daquilo que é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Então João 8,44. Então quem crê na psicologia tem por pai ao diabo. Tem por pai ao diabo. Ai, pastor, que palavra tão dura. Irmão, é a palavra de Deus, irmão. Não crês... Vai-te converter ou então te arrebenta, meu irmão. Mas se te arrebentares, vais-te arrebentar sabendo que vais para o inferno. Te converte ou te arrebenta. Aleluia, arrebenta-te com a palavra, meu irmão. Quem não vai gostar deste estudo, principalmente, são os líderes religiosos. Muitos deles que estão corrompidos com o sistema católico romano, estão corrompidos com Roma, com o ecumenismo, com a maçonaria, aleluia, com as sociedades secretas, Illuminati, aleluia.
esses, os jesuítas infiltrados, não vão concordar. Porque eles sabem que a psicologia é um dos meios de tirar a fé do povo. O povo deixa de ter fé em Deus e passa a ter fé neles mesmos. É uma maneira de fazer diabinhos. Crentes que vão para o inferno. Aleluia. Então é bem claro. Rabanai, de fora fica todo aquele que ama e que pratica a mentira. Apocalipse 22:15. Psicologia é uma mentira, é um engano. Aleluia. Maldito seja o enganador. Está lá em Malaquias, também no livro do profeta Malaquias. Então é bem claro. Deuteronômio 18, do 9 ao 14. Então se o homem enganoso é o coração, quem o conhecerá? O homem não pode conhecer. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. Isto é para dar a cada um segundo os seus pensamentos e segundo o fruto das suas ações. Então só o Senhor sabe. O homem não pode saber o que vai na tua alma. Então, repara. Então quem te diz alguma coisa através da psicologia, ele está a ser um quê? Ele está a ser um adivinhador. Ele está a profetizar. Ele está a revelar da sua carne. Aleluia. Ou então do espírito imundo. Aleluia. Olha aí. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Diz que é abominação, adivinhação. Então o pastor que usa de psicologia para profetizar algo para as suas ovelhas, para revelar algo, Deus me deu esta revelação, e é da psicologia, ele está a usar de quê? Ele está a cometer abominação e está a ser um adivinho, um feiticeiro, e de fora vão ficar os feiticeiros. Aleluia. Entre ti e andará, e não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou filha, nem adivinhador, lá está, pastor que usa de psicologia, adivinhador, nem prognosticador, nem agoireiro, nem feiticeiro. Eles prognosticam, eles dizem que isto vai acontecer e não vai. Nem encantador, nem quem consulta um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulta os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa, a abominação ao Senhor. É abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa, e nós somos nação santa, povo adquirido. Os cristãos é nação santa, nós não nos misturamos com psicologia. Aleluia. A psicologia tem que ser erradicada das igrejas. Urgente, urgente, urgente. Urgente. Então eu falei, as igrejas neopentecostais e as igrejas ligadas ao G12 e ao movimento A Palavra da Fé dos Estados Unidos, que veio do Kenneth Hagin, Kenneth Copeland e seus afins, David Crush, da TBN, Trinity Broadcast Network, todas essas igrejas usam de psicologia para adular, para engraxar os sapatos das pessoas, para adular o ego das pessoas, para manter as pessoas alegres com o seu próprio pecado. Mas não pregam o verdadeiro evangelho do arrependimento. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Então é bem claro, já aqui nós falámos bastante de coisa. Então nós sabemos outros exemplos de falsas ciências. Teoria da evolução. Big Bang. Dizem que no princípio houve um Big Bang. Houve uma grande explosão, mas a explosão nunca cria nada. Só gera destruição, desordem e morte. Não gera criação, ordem e vida, mas gera morte. Então nunca houve Big Bang, é uma falsa ciência o Big Bang, e a teoria de evolução que o homem evoluiu de uma espécie inferior num primata extinto de um macaco, entre aspas, isso é mentira. E que todas as espécies de animais têm um ancestral comum, aleluia, é mentira. Tem um criador comum, mas não tem uma espécie comum. Não viemos da ameba, mas viemos de Deus, aleluia. O homem foi feito à imagem conforme a semelhança de Deus. Outras falsas ciências, o uniformitarismo geológico. Quando os geólogos modernos olham para as várias camadas de rocha sobrepostas, camadas de rocha sobrepostas umas sobre as outras, dizem, isto corresponde a milhões de anos, era geológica. Mentira, meu irmão. Aquilo é o resultado não de longos tempos de lenta erosão, transporte, deposição e petrificação, porque aquilo é rocha sedimentária que se forma com água, mas é o resultado de muita água em pouco tempo. Aleluia! E formou aquelas várias camadas que se depositaram através do dilúvio universal de Noé. Então, falsas ciências, o uniformitarismo cristão, em contraste com o catastrofismo geológico do dilúvio universal de Noé, o Big Bang, em contraposição com a criação divina, no princípio o Criador dos céus e a terra, e a teoria de evolução, que diz que o homem veio do macaco, entre aspas, veio de um primata extinto, quando a Bíblia diz que o Adão foi feito à imagem conforme a semelhança de Deus pela mão do próprio Deus. Então, são outras falsas ciências. A psicologia, ela é uma falsa ciência, porque ela se propõe estudar a alma. Mas em Jeremias 17, do 5 ao 10, eu provei que ela não estuda nada. O homem não pode, enganoso é o coração. Quem o conhecerá? O homem não pode conhecer o coração do outro homem. Ele não conhece nem o seu próprio coração, muito menos o do outro seu semelhante. Não pode. Irmão, as bases da psicologia são 7 filosofias, vejo. Amém? As bases
As bases da psicologia são 7 filosofias. Veja, quais são as filosofias? Eu estou a tirar isto aqui do livro. Este livro é muito bom. Autoestima e Psicologia e o Movimento da Recuperação, por John Ankberg e John Weldon. Este livro aqui, não sei se dá para ver aí, vou tentar parar aqui. Amém? Muito bom. Isto é da obra missionária Chamada da Meia-Noite. Glória a Deus. É um livro bom, é um estudo bom, tem muita base. E diz aqui na página 14, aleluia, glória a Deus, as pressuposições que constituem a estrutura básica sobre a qual a maior parte da psicologia é praticada incluem o seguinte: naturalismo. Primeiro, naturalismo. Naturalismo. Então o universo não pode ter surgido por Deus, porque se é naturalismo, ele surgiu por causas naturais. Materialismo. Ou seja, tudo se reduz à matéria, não existe espírito, não existe Deus, não existe anjos. Aleluia. Depois tem também aqui, por isso é que a psicologia exclui a ideia de Deus. Glória a Deus. E quem mistura psicologia com Deus dá a coisa errada, não dá, é antagónico. Olha aí, reducionismo, determinismo, evolução, empirismo, relativismo. Então o relativismo moral. Então na psicologia nada é errado, nada é pecado. Não, tu não podes ter o sentimento de culpa. Não, tu não foste culpado. Tu mataste 20 pessoas. Tu és um serial killer. Não, tu não és culpado. A culpa é dos teus ancestrais, é da tua genética, que herdaste dos teus pais. A culpa é da tua infância. Foste abusado, como dizia Freud, foste violado, foste estuprado quando eras pequeno, tiveste um trauma de infância. Portanto, a culpa é dos teus familiares, a culpa é da sociedade. Então o sentimento de culpa desaparece, porque nada é pecado. Não, pecado não existe. O conceito de pecado na psicologia não existe. Repara, estão levando o povo ao inferno. Alabai, são relativistas contra a moral. Nós somos absolutos. Porque, aleluia, o certo é certo. Ai daqueles que fazem da luz trevas e das trevas luz. Ai daqueles que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai daqueles que fazem do bem mal e do mal bem. Alabai, ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Isaías 5, 20 e 21. É bem clara esta palavra. A psicologia se baseia no relativismo, no humanismo, que é o homem no centro das atenções. O homem é o bem-estar humano. Crê que tu podes, crê que tu és, crê que tu consegues, mas ele crê em si, não crê em Deus. Amém? E o nono, de forma crescente, o ocultismo. Amém? Porque Carl Jung e Freud, que foram dois dos pioneiros da psicologia moderna, eles criam e praticavam o contacto com espíritos, ou seja, com demónios. Eles praticavam o ocultismo, o espiritismo. Inclusivamente Freud era tão... Vejam que este homem era tão espetacular, não é? Hoje em dia Freud é muita gente segue o Freud, só que o Freud era tão endemoniado que ele diz que uma das fantasias que ele tinha é que ele desejava sexualmente a sua própria mãe. Então vejam onde é que nós fomos parar com esta psicologia. Agora, o que é que diz a Bíblia sobre... Agora vamos mais aqui sobre a origem da psicologia e depois já vamos refutar. Amém? Glória a Deus, olha aí. Glória a Deus, quem crê diga aleluia, quem crê diga glória a Deus. Amém? Agora, partindo da fonte Wikipédia, psicologia é a ciência que estuda o comportamento e as funções mentais. Já vimos que a psicologia não pode estudar o que vai na tua mente, na tua alma. É uma mentira. Não pode. Enganoso é o coração, é a alma. E ninguém a pode conhecer. Quem a conhecerá? Só Deus é que pode conhecer. É uma mentira. Então o pai da mentira é o diabo. E se tu estás a querer dar mentira, tu és amante da mentira, tu vais ficar de fora no dia do arrebatamento. A psicologia, diz o Wikipedia, enquanto ciência, tem as suas primeiras raízes nos filósofos gregos. Como Empédocles, por exemplo. Como Empédocles. Glória a Deus. Arabandaraya surikanta lamanai. Como Protágoras. Aleluia. Como muitos outros filósofos. Glória a Deus. Como Sócrates, Platão. Vários outros. Agora repara. A psicologia enquanto ciência, eles estão a dizer que ela, como ciência, a sua raiz, as suas primeiras raízes, se encontram nos filósofos gregos e só se separou da filosofia no século XIX. Agora repara, se a Igreja de Jesus Cristo teve 19 séculos sem existir psicologia, e sempre que aparecia alguém endemoniado, ou oprimido, ou com depressão, ou com fobia, ou com euforia, ou com mania, era liberto, era, entre aspas, curado, porque aquilo não é um mal físico, ele era liberto, e o seu comportamento regressava ao normal, pelo poder da oração e da palavra de Deus. Por que razão agora, só agora, no final dos tempos, aqui, século XXI, é que, a partir do século XIX, é que agora vamos meter a psicologia dentro da Igreja?
Até então ela não existia e agora é uma coisa boa. Tu sabias que existem milhares de teorias psicológicas diferentes e conflitantes? Uma difere da outra, nenhuma delas casa. Não é uma ciência exata. Porque ciência é matemática, 1 mais 1 igual a 2. Mas a psicologia, um diz que aquilo é mau, o outro diz que é bom. Um diz vamos fazer este método, outro diz vamos fazer o outro método. Uns creem que o problema da pessoa tem a ver com a genética. Outros psicólogos creem que os problemas psicológicos da pessoa, ou o caráter, ele é formado através daquilo que aprendeu dos pais, do meio onde cresceu. Outros creem que... Outros creem outras coisas diferentes. Aleluia, glória a Deus. Então existem milhares de teorias diferentes e conflitantes. Então estou a dizer que a psicologia, ela não é uma verdadeira ciência. Então está bem claro, olha aqui. O primeiro laboratório psicológico só surgiu em 1879, em pleno século XIX, na Alemanha, por Wilhelm Wundt. Amém? E por que razão os pastores insistem em utilizar a psicologia nos seus ministérios? Aleluia. Andaramas. É forte esta palavra. Não estou aqui para brincar, meu. Estou aqui para passar a espada no capeta. Estou aqui para passar a espada em Satanás. Psicologia, ela não deve ser utilizada nas igrejas. Não deve. Não deve. Porque ela não traz nada de bom. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém? Então já vimos aqui. A origem foi só no século XIX que se separou da filosofia. A origem são 8 filosofias vãs e a 9ª é o ocultismo. A Bíblia fala bem claro, em Deuteronômio 18, 9 ao 14, que a gente não pode ter ocultismo, adivinhação, agouro, prognosticação. Isso é abominação aos olhos de Deus. Agora vamos aqui ver um versículo que refuta as filosofias vãs. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Glória a Deus, hoje o estudo vai ser profundo, porque a psicologia está praticamente, até em muitas igrejas pentecostais que até têm doutrina, tem um gabinete de psicologia. Quando o pastor vai tirar o curso médio, ou bacharelato, está lá nas matérias incluído psicologia e aconselhamento pastoral usando a psicologia, usando a pedagogia psicológica. Cuidado com a psicologia na igreja. Está introduzido. Tem até pessoas que só são consagradas a pastor, têm curso pastoral, se tirar a disciplina de psicologia. Aleluia. Outros só vão para a missão se no curso de missão estudarem psicologia. Então ela está em toda a parte. Mas ela no meu ministério não está. Aleluia. Olha aí. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. O que é filosofia? A palavra filosofia vem de duas palavras gregas, vem de filos, andarama e sofia. Sofia é sabedoria. Amor à sabedoria. Aleluia. Mas em Cristo Jesus estão ocultos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. É em Cristo. Aleluia. Ripalabai. Oh glória. Olha aí. Então, tendo cuidado, ninguém vos faça presa sua. Portanto, igrejas que usam psicologia, têm gabinetes de psicologia, pastores que são psicólogos ao mesmo tempo, usam da psicanálise. Reibalai. Eles estão fazendo presa sua do rebanho, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, são mundanos, e quem ama o mundo, o amor do Pai não está neles, e não segundo Cristo. Então eles não estão com Cristo, estão com o anticristo. Eles agora estão com o capeta. E depois vão apoiar e adorar o anticristo e receber o chipzinho na mão ou na testa. Aleluia. Ou algo mais sofisticado ainda. Vão receber a marca da besta. Bem claro, meu irmão. Isto é bem claro. Em Cristo é que estão ocultos todos os tesouros da ciência. Estão ocultos todos escondidos. Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria da ciência. É em Cristo. Amém? É em Cristo. Não é na filosofia. Não é na psicologia. Amém? Então aqui já passei a espada. Já passei a espadada aqui nisto. Amém? Para a psicologia, o problema da humanidade é a falta de autoestima. Tu estás assim, estás triste, tu tens que ter mais estima, tu tens que te estimar a ti mesmo. Isso é falta de autoestima, tu tens de ter muita autoestima. Mas precisamente, irmão, o problema da humanidade é o ter muita autoestima. Porque o que é a autoestima? É o orgulho, é o pecado. Portanto, o problema da humanidade, perante a palavra de Deus, é uma elevada autoestima, que é o orgulho. E que é pecado. O pecado separa o homem de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 39, diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não vos possa salvar, nem o seu ouvido tapado, agravado, para que Ele não vos ouça. Mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. É por causa dos vossos transgressões, dos vossos pecados, que Ele encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, glória a Deus. Já vimos aqui que o problema da humanidade, dos males psicológicos e morais da humanidade, é uma falta de autoestima.
Para os psicólogos e para a psicologia é uma falta de autoestima. Mas precisamente o problema da humanidade perante a palavra de Deus e para os verdadeiros cristãos é o ter uma elevada autoestima, que é o orgulho, que é o pecado. Dizias no teu coração: subirei ao céu e lá exaltarei o meu nome e serei semelhante ao Altíssimo. Mas Deus abateu Satanás. Satanás tinha muita autoestima. Ele via que era muito bonito. Em ti se faziam tambores, pífaros. Ele tinha... era como instrumentos musicais. Glória a Deus no seu corpo. Ele era lindo, maravilhoso. E ele achou que era tão bonito que queria ser maior que Deus. Ele teve uma grande autoestima. E aí veio a sua queda. A queda de Satanás foi por causa da autoestima. Então a autoestima é um problema. Não é uma solução para a humanidade, mas é um problema. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. Quem se humilha será exaltado. Quem se exalta será abatido. Então quem tem grande autoestima será abatido. Mas quem se humilha, esvazia-se do seu eu, do seu ego, e deixa Deus exaltá-lo, esse será abençoado. Então o problema da humanidade não é a falta de autoestima. Por exemplo, um indivíduo que matou 50 pessoas, friamente. Será que ele tinha... O problema dele é que ele não tinha autoestima? Não, é que ele tinha uma grande autoestima. Achava que podia fazer o que ele queria. Podia bater, matar, esfolar. E era o maior, nem sequer ia preso. Ele tinha um grande orgulho a fazer: não, eu sou maior que os outros. Ele considerava as pessoas como esterco. Pode matar. Como quem bebe um copo de água. Então, meu irmão, cuidado com a autoestima. A autoestima é um problema nas igrejas, não é uma solução. É um problema sério. É pecado dentro da igreja. Autoestima. Amém? Então, em que ficamos? Vamos usar de psicanálise. O que é psicanálise? Um senta de um lado, outro senta do outro. Ali o paciente que está com depressão. E aqui, do outro lado, o psicólogo. Então o que é que se passa? Fala um, o outro ouve. Fala outro, outro ouve. Espera aí, não tem muito mais sucesso quem está com depressão ir para a igreja, a ouvir a palavra de Deus, que diz: a alegria do Senhor é a nossa força, regozijai-vos, sempre repito, regozijai-vos. E o salvo tem o gozo do Espírito. Independentemente das condições exteriores, ter dinheiro ou de não ter, estar desempregado, estar enfermo ou ter saúde, ter muito ou ter pouco, estar a ser perseguido, estar, aleluia, estar em paz, ele tem sempre o gozo, que é a alegria. Então vamos curar as pessoas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, através da unção do Espírito Santo, da oração e da palavra de Deus, ou vamos curar as pessoas pela psicanálise, conversa furada de um lado para o outro. Quando é sabido, irmão, que os próprios psicólogos, há percentagens, e agora não te vou dizer a correta, mas já foram feitos estudos, que, agora pensa, creio que 90% ou 85%, 90% das pessoas que vão no psicólogo, mais ou menos, não têm melhoras. Vão e voltam. Então estão a gastar o dinheiro em vão. Estão a tomar drogas para ficar adormecidos, para dormir, estar o dia todo a dormir, para não sentir, para não pensar em coisas más. Então fica o dia todo a dormir, não pensar em coisas más, lê a Bíblia. Pensas em coisas boas, pensas as coisas que estão lá do alto e não as coisas que estão de terra. Então a psicologia ela não resolve, ela complica. Ela gera uma geração de drogados, pessoas dependentes de comprimidos para dormir, para a cabeça, de antidepressivos, e essas pessoas depois ficam oprimidas por Satanás, ficam endemoniados. Havia uma irmã em Cristo, que ela era de uma igreja, pronto, e ela ia no culto, dizia que era cristã, evangélica, só que à noite saía, vestida de robe, e andava pelo metro, que nem uma louquinha, com robe, vestida de pijama e de robe no metro. Andava pelas ruas da cidade de pijama. Então isso é o quê? O espírito da loucura na vida dela. Através do quê? Andava a tomar comprimidos calmantes para dormir, comprimidos antidepressivos. Então o demónio toma conta das pessoas que tomam calmantes e antidepressivos. Irmão. O demónio vai tomar conta dessas pessoas. É um portal para a possessão demoníaca, como eu falei, e um portal para o orgulho, como eu falei. Amém? Então, psicologia e autoestima é um portal tanto para a possessão demoníaca como para o orgulho. Aqui já falei, amém? Então, o que é que ficamos? Psicanálise ou aconselhamento bíblico? Vamos para o aconselhamento bíblico. E para a oração. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Pode muito nos seus efeitos. Está lá em Tiago, capítulo 5. Então é através da oração. E através... Romanos 15:4. Tudo o que antes foi escrito foi para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir e instruir em justiça, para todo o homem de Deus seja perfeito e esteja perfeitamente instruído ou preparado para toda a boa obra. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Filipenses 4:19. Então aqui estamos a ver que a palavra de Deus ela é suficiente. A palavra de Deus e a oração são suficientes para a pessoa se livrar de esquizofrenia, depressão, euforia, mania. Mania de roubar,
tarada sexual, a pessoa que tem cleptomania, rouba, e a pessoa que tem ninfomania, quer se deitar com toda a gente, quer ir para a cama com toda a gente, quer fazer sexo com toda a gente. Isso tudo é demónio, é problemas morais da pessoa, do caráter da pessoa, do ego da pessoa, e é também demónio, influência ou possessão demoníaca. Isso é resolvido pela palavra de Deus e pela oração. Aleluia. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então o poder de Deus é a oração. As Escrituras é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É a solução. Olha aí. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Olha o que é que diz aqui. Aleluia, esta palavra é forte. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, quem é que supre todas as suas necessidades? Seja a necessidade de ser liberto da esquizofrenia, da depressão, da euforia, da mania, ou da chamada doença bipolar, que não é doença, é demónio, da epilepsia. Aleluia. Esquizofrenia, eles veem outra realidade, e epilepsia, glória, tem aqueles paros, aqueles ataques de violência, descontrole emocional, tudo isso é resolvido pelo nosso Deus, que suprirá todas as nossas necessidades por Cristo Jesus, não é por psicólogo. Então, se a psicologia moderna só surgiu no século XIX, então durante 18 séculos, durante 18, 19 séculos, nunca houve psicologia. Como é que a igreja resolveu os problemas? Era com psicólogo? Ou era com oração, jejum, santidade, obediência à palavra e ensino, estudo bíblico, palavra de Deus pregada? Então, a psicologia, ela não deveria estar dentro das igrejas. Uma coisa que não traz benefício, traz malefício, traz o pecado para dentro da igreja. Ela traz pastores bitulados, pastores exaltados, crentes orgulhosos, gera orgulho e gera possessão demoníaca também. Isso está acontecendo nas igrejas. Ai, aleluia, pastor, palavra tão forte. Não me interessa se é forte, se é fraco, é a palavra de Deus. Olha aí, tudo é resolvido. Agora, alguém pode me dizer, mas existem doenças mentais? Irmãos, glória a Deus, não existe doença. Por exemplo, esquizofrenia, se me perguntar esquizofrenia, as pessoas imaginam outra realidade. Portanto, eles não estão a ver estas árvores, estão a ver burros, ou vacas, ou porcos. Depressão, a pessoa fica muito triste, não lhe apetece nem levantar da cama, nem arrumar, limpar a casa, nem tomar banho, deixa andar tudo, fica tão triste, não lhe apetece fazer nada. Euforia, a pessoa fica eufórica, fica acelerada, né? Irrequieta, né? Pessoa com medo, tem fobias, tem medo disto, medo daquilo, medo de andar de avião, medo de andar de elevador, medo de subir no alto, medo do escuro, né? Fobias, medos, aleluia. Bipolar, que a gente já sabe o que é, tanto tem depressão num dia como tem euforia no outro dia. Num momento está eufórico, no outro está deprimido. Manias, a pessoa mania, cleptomania, mania de roubar. Há mais manias, aleluia. Mania de ninfomania. A pessoa vê alguém do sexo oposto e já imagina coisas, já tem desejo sexual para se deitar com aquela pessoa, já se faz aquela pessoa, já se faz de prostituta e prostituta e anda com 1, com 2, com 3, com 15 ao mesmo tempo, se for preciso. Então isso aí é mania, isso tudo, já para não falar da epilepsia, então os ataques epiléticos, né? Eu falei aqui das manias, há uma mania muito estúpida, que é a mania de andar a catar lixo, todo o tipo de lixo pega e traz para dentro de casa. E depois a casa dele fica um armazém de lixo, depois não limpa nada, sujeira, espírito chumulando. Então isso tudo é demónio, isto tudo é provocado por problemas morais e espirituais, não tem nada a ver com coisas orgânicas ou físicas, no corpo físico. Agora, existem problemas realmente que afetam a mente da pessoa, problemas mentais, que eu não chamaria doenças, provocados por uma doença física, que vai afetar precisamente o raciocínio da pessoa, existe. Existem problemas mentais. Aleluia. Existem problemas mentais gerados por doenças físicas, por malformação congénita. Tem pessoas, por exemplo, a criança nasceu já com... Quando nasceu, aquela criança já nasceu, por exemplo, com trissomia 21, com o chamado mongolismo, com atraso, retardo mental. Então ela já nasceu com a estrutura física dela, do cérebro dela, já é deficiente, já não funciona bem, e aí ela não vai raciocinar bem. Então aí não é um problema espiritual, não é um problema chamado da alma, mas é um problema físico que afeta o raciocínio, afeta a alma, afeta a mente. Existem também doenças degenerativas, doenças que vão degenerar os neurónios e a constituição do cérebro, e aí também vai dar problemas mentais na pessoa. E existem também pessoas que sofreram acidentes
Glória a Deus. Acidente, por exemplo, um acidente de automóvel, ou caiu-lhe um ferro em cima e perdeu parte da massa encefálica e passou a raciocinar pior, a ficar assim meio tontinho, meio doido. Então, isso aí são problemas físicos, ou seja, doenças ou acidentes, problemas físicos que afetam o cérebro. E afetam logo, daí também o raciocínio, as emoções e os desejos das pessoas. Afetam a mente. Então, mas eu não chamaria doenças mentais. Doenças mentais não existe. O que existe é problemas morais que geram atitudes morais, né? E existe também influência demoníaca, seja, aleluia, por opressão ou por possessão. Então eu estou aqui a provar bem claro por A mais B, amém? Glória a Deus. Muita gente diz, ai pastor, tenho epilepsia e tal, não sei o quê. Tu tens epilepsia, tens de ser liberto de epilepsia. Olha aí. Depois a gente já vai à epilepsia. Epilepsia, irmão, ela tens de ser liberto. Porque isso não é uma doença. Epilepsia não é uma doença. Ela vai se resolver com oração e jejum e poder de Deus e fé. Milagre acontece. Tu vais ser liberto da epilepsia. Amém? A solução para as doenças mentais como a depressão não são as drogas que geram dependência e não curam. E a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz, andarabassaia, daquilo pois que o homem é vencido, torna-se seu escravo. Se tornas vencido pelo comprimido para dormir, precisas de comprimidos para dormir, tens insónia. Isso também é demónio. Há um demónio da insónia. Aleluia. Ai, ninguém quer saber de mim. É um demónio da rejeição. Então há vários demónios que operam na mente das pessoas. Então, tu não queres ficar dependente de drogas. Antidepressivo, para ficar drogado, para ficar a dormir o dia todo. Cuidado, meu irmão. Isso gera dependência e é um portal para a possessão demoníaca. Aleluia. Portanto, a libertação é pelo poder da oração. Como é que eu posso provar isto? Facilmente. Mateus capítulo 4, versículo 23 e versículo 24. Já sabemos que durante 19 séculos não houve psicologia. Não havia psicologia no mundo, muito menos nas igrejas. Agora a psicologia é a galinha dos ovos de ouro, é a vaca sagrada das igrejas mundanas e liberais. Aleluia! Para introduzir o evangelho falso da prosperidade, da confissão positiva, o evangelho do humanismo, da fama, da riqueza, do sucesso. Então eles estão enganando o povo. O povo de Deus está indo para o inferno nas igrejas que pregam a psicologia, a autoestima. Olha aí, Mateus capítulo 4, versículo 23 e 24. Olha aí. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, traziam-lhe todos os que padeciam oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, aleluia, ou seja, os loucos, e aqui inclui os epiléticos também, os paralíticos e os curava. Então é o poder de Deus. E a Bíblia diz, o que de graça recebeste, de graça dá. És que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno nada os fará dar algum. Lucas 10, 19. Aí indo pregai dizendo, o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demónios, ressuscitai os mortos. O que de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, 7 e 8. Então há poder. Houve um pastor, um evangelista chamado G.J. Ávila, ele já dorme no Senhor, foi considerado o maior evangelista da América Latina, ganhou milhões de almas para Cristo. Ele pregava santidade, ele dizia morrer, não uses pantalones. Ele pregava contra os brincos, contra as vaidades, porque se tudo é vaidade, brinco, furar uma orelha, meter um brinco para quê? Quem é que nasceu com argola na orelha? Ninguém. Pintura. Então ele pregava, não é? O G.J. Ávila, aleluia, de Porto Rico, se não me falha a memória, não é? Ele diz que numa vez ele jejuou vários dias seguidos, eu não sei ao certo, está no livro dele, El Ayuno del Senhor, o jejum do Senhor, acho que foi 4, 5 dias, ele jejuou vários dias e ao fim daqueles dias Deus mandou, podes entregar, era o jejum do Senhor, podes entregar. Quando ele entregou o jejum, nessa campanha todos os que tinham epilepsia foram libertos dos seus demónios. Então, epilepsia, irmão, a pessoa tem epilepsia, como é que ela quer ir a batismo? Pode querer ir a batismo, mas não vai a batismo enquanto tiver epilepsia. Vai tomar Santa Ceia, se ainda não é liberto. Balabai. A minha esposa e todos os seus irmãos, salvo erro, creio que todos eles, tinham epilepsia quando eram crianças. O pai da minha esposa, antes de se converter a Cristo, ele converteu-se de ouvir o programa Voz da Libertação, da Igreja de Deus em Mor, ouviu vários quilómetros e foi numa igreja, nesse mesmo dia foi liberto, aleluia, dos vícios que ele tinha, acho que ele fumava, bebia, álcool, tabaco, e foi curado de enfermidades. Deus fez um milagre. Ai, show da cataraia. Agora repara, ele fez um voto com Deus dele. Não, os meus filhos não vão ter mais epilepsia, irmão.
fez o voto com Deus, porque agora estou nos teus caminhos, os demónios vão cair por terra. Eles foram libertos, nunca mais tiveram epilepsia. Então a epilepsia, ela é espiritual. Agora, glória a Deus, a gente já viu aqui, então, Jesus curava os lunáticos, repara, e libertava, diz, todos os que padeciam de vários tormentos, como os endemoniados e os lunáticos. Loucos, epiléticos, e os curava. Então há poder no sangue de Jesus, há poder na palavra de Deus, amém? Agora vamos aqui, glória a Deus, vamos aqui, epilepsia, Marcos 7, do 21, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém? Epilepsia é curável, mas a gente já vai ver isso. Irmãos, de onde é que surgem estes males? Esquizofrenia, imagina outra realidade. Ai, matei a pessoa, pensei que estava a cortar um frango para fazer o almoço. Neste caso, esquizofrenia. Depressão, ai, estou tão triste. Euforia. Euforia. Bipolar. Charamanaia. Mania. Mania de roubar, mania de fazer sexo com toda a gente, que é ninfomania. Mania de andar a catar o lixo e levar para dentro de casa. Alabá, epilepsia. Aleluia, loucura. De onde é que vêm estes males? Marcos 7, do 21 ao 23. De onde é que vêm estes males? Aleluia. Porque aleluia, do interior do coração dos homens, vem da alma do homem, aleluia, Ramanagashaya, saem os maus pensamentos. E a alma o psicólogo não pode conhecer. Os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, que é a lascívia, a inveja, a blasfémia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então é algo que tem a ver com o ego do homem. E esse ego tem que ser tratado, ele tem que ser esmagado, o ego. Já não viver mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vives mais tu, mas Cristo vive em ti. Glória a Deus. É bem claro, procedem do interior do homem. Amém? Então já vimos aqui, foco da psicologia. A psicologia, ela tem uma visão introspectiva. Ela olha para dentro da pessoa. A pessoa olha-se a si mesmo para dentro. E a palavra de Deus tem uma visão não de introspeção, mas de extrospeção. Olhamos para fora. Quer dizer que a solução do problema não está dentro da pessoa, mas fora da pessoa. Glória a Deus. Quem querer diga aleluia. Vamos aqui então para Romanos. Vamos aqui então para Romanos. Agora temos que correr um pouco. Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 24. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então eu não vou encontrar a solução para o meu problema dentro da minha carne. Dentro de mim. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então aqui o apóstolo Paulo ele foi bem claro. A solução para o problema humano não está dentro do próprio homem, mas fora do homem. Ou seja, nós não conseguimos encontrar a solução dentro de nós mesmos, mas fora. É em Deus, não no homem. É bem clara esta palavra que nós acabamos de expor. A visão da psicologia, ela foca muito o problema, enquanto que a visão da palavra de Deus foca a solução do problema. Portanto, eles na psicologia olham muito para baixo, para o problema em si, para o mar vermelho. Está um mar vermelho diante de ti, que é este problema. Mas na palavra de Deus nós vemos a solução que é por cima, não é para baixo, é por cima. Mas antes de passarmos esta parte, vamos para Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Olha o que é que diz aqui. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade, segundo a sua vontade. Então é Deus quem opera, não é eu que vou operar, não é eu que vou achar a solução para o problema, mas é Deus, aleluia. E em João 15,5, eu sou a videira, vós sois as varas,
está em mim e eu nele, esse dá muito fruto e sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. É bem claro. Agora vemos aqui, na psicologia já vemos que o foco da psicologia é para dentro, mas o foco da palavra de Deus é para fora da pessoa. A solução está fora, não está na pessoa, está fora da pessoa. A psicologia foca muito o problema, olha muito para o mar vermelho, olha para baixo, mas a palavra de Deus olha para cima. Aleluia. Porque está em João 3,27, coisa alguma o homem pode saber sem que lhe seja dado do alto, do céu. João 3,27, Tiago 1,17, toda a boa dádiva e todo o bom dom perfeito, todo o dom perfeito vem lá do alto, sendo o Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Não há mudança nem sombra de variação. Aleluia. Em João 15,16, olha aí. João 15,16. Bem claro aqui. João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires ao meu Pai, Ele vos-lo concederá. Bem claro. Então é Deus quem... A solução está em cima, está no céu, não está em baixo. Glória a Deus. A psicologia também faz regressão psicológica, que também é utilizada nos grupos do G12. E igrejas ligadas ao G12 e aos encontros de 3 dias com Satanás. São encontros, mas não é com Deus, é com o diabo. Eles pensam que vão encontrar-se com Deus, mas é com Satanás. Amém? Em que fazem quebra de maldição hereditária, regressão psicológica, hipnose, cair no poder, todas essas tretas que não vêm do Espírito Santo. Olha aí. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, mas tudo se fez novo. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e da vida me resgatou, me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Bem claro. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Está bem clara esta palavra. Filipenses. Arabandoruparabai. Alabandarabassaia cantaramanaya. Oh glória. Oriandalabai. Turiancachuriandaramaya. Oh glória. Deus ele é santo, Deus é lindo, é vivo. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas ficam para trás. Glória a Deus. Avançando para as que estão diante de mim. Então não olho para o passado, para trás. Isto tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo, não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Olhando para... Eles fazem regressão psicológica nas psicoterapias, nas psicanálises, mas nós não fazemos nada disso. E também no G12, nas falsas igrejas do G12, estão ligadas ao ecumenismo também e a Roma. De uma forma não explícita, mas implícita. Olha aí. Prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. De Deus em Cristo Jesus. Então, não olho eu para as coisas, me esqueço das coisas que ficam para trás. Prossigo para o alvo. Ando para a frente, avanço. Bem claro, o foco da Bíblia é para a frente e não para trás. Há um provérbio em português que diz que para trás mija a burra. É um pouco cómico, mas é para tu saberes que é antibíblico. Amém? Vamos então aqui para mais coisas. Amém? A psicologia crê que a natureza humana ela é boa. Eles dizem, tu és bom. Por isso é que eles dizem, crê em ti, confia em ti, tem fé em ti mesmo, tem fé na tua fé, ama-te a ti mesmo, crê em ti, confia em ti, tu podes, tu és bom. Então a natureza humana, ela é boa. Ou seja, para a psicologia, a natureza humana, ela é boa. A psicologia crê que a natureza humana é inerentemente boa. A palavra de Deus, pelo contrário, declara que a natureza humana é inerentemente má. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Onde é que eu posso provar isto? É bem claro. Vamos a Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Então a psicologia ela é contrária à Bíblia. Não se pode misturar as duas coisas. Uma coisa é contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, como é que vamos usar as duas coisas? Então, aleluia. Está bem claro, meu irmão. Vamos aqui a Salmo 53. Também é lindo este Salmo. Salmo 53 diz assim. Disse o honesto no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Então não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém bom. Aleluia. Perguntaram para... aleluia. Lucas 18, 19. Não é? Porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. O jovem rico dizia para Jesus, bom mestre, porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. E Jesus é Deus. Só Jesus é bom. Só Deus é bom. Mas o homem é mau. Glória a Deus. Não há quem faça o bem. Deus olhou dos céus para os filhos dos homens. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Desviaram-se todos. E juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Então não há bons. Nem sequer um. Não, nem sequer um. Então a palavra de Deus é bem clara.
A psicologia, ela mente para o povo e o pastor quer misturar psicologia com Bíblia, com a palavra de Deus, ou introduzir a psicologia na igreja, ou adotar métodos psicológicos, ele está enganando as ovelhas. Ele está levando o rebanho para a porta larga, para a porta da maldição, da abominação, coisa que Deus odeia. É bem claro. Romanos 11:32, Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar para com todos de misericórdia. Romanos 3:23, o salário, aleluia, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todos destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Agora vamos para Eclesiastes 7:20. Ramanaga Shurikantalaia. Oh, glórias. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. É bem clara a palavra. Esta palavra é bem clara. Olha o que é que diz aqui. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Então não há ninguém bom. Bem claro. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Hoje é Bíblia. Bíblia na testa dos pastores psicólogos. Ou dos pastores que querem usar de psicologia. Querem usar do seu canudo. Alguns também acham que a teologia resolve. Teologia não expulsa demónios. A neoteologia, eu estudei teologia também. Mas não expulsa demónios. Não cura enfermos, não limpa leprosos, não ressuscita mortos, não arranca coração de pedra e não transforma a velha criatura numa nova criatura. Não liberta ninguém do vício do álcool, drogas, tabaco, jogo, prostituição, pornografia. Não liberta. É o poder de Deus. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 22, diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Então a morte veio por Adão. Então toda a gente é morto. Quando nasce já está morto espiritual. Tem que aceitar a Cristo. Enquanto é criança, até um determinado nível, Deus não toma em conta o tempo. Deus dá um tempo de inimputabilidade àquela criança. Aleluia. Porque a gente tem que se converter e ser como crianças pequenas. Mas a partir do momento que sabe o certo e o errado e faz o errado, será condenado também. Então é bem clara esta palavra. Amém. Que Deus abençoe também aqueles que estão circulando aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus, envia os anjos, guarda. Livra, liberta, tu és lindo, tu és santo. Amém? É bem claro. Olha aí a palavra. Este estudo aqui é tremendo, irmão. Glória a Deus. Deus, ele é tremendo. Então, repara bem. A psicologia, ela usa muito os chavões. Crê em ti, confia em ti. Já vimos, maldito o homem, confia no homem que faz da carne no seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pois será como uma tamargueira no deserto e não verá o bem quando ele vier. Então é maldito. O homem confia nele, tem muita autoestima. Aleluia. Crê em ti. Amém? Tem fé em ti mesmo, tem fé na tua fé. Dizem nas igrejas do Evangelho da Prosperidade. O Evangelho light, mundano. Agora repara, o que é que diz a Bíblia em Marcos 11:22? Tende fé em Deus, não é em ti mesmo, é em Deus. Ama-te a ti mesmo. Aleluia. Amém? Como é que eu vou aqui refutar isto tudo? Ama-te a ti mesmo. Aleluia. Mas antes da gente ir para o ama-te a ti mesmo, vamos aqui refutar a autoestima. Portanto, eles pregam autoestima, autofé, ou fé na fé, autoconfiança. Glória a Deus. Vamos aqui, autoconfiança. Depois já vou à autoestima. Autoconfiança. Isaías 37:10. Glória a Deus. Estou a refutar tudo pela Bíblia. Isto é um estudo que eu já devia ter feito há bastante tempo. Aliás, eu já tenho pregado no meu ministério, mas já devia ter gravado para abrir os olhos de muitos que estão sendo enganados nas igrejas e até de muitos pastores que têm que se converter, têm que nascer de novo. Então, como Nicodemos, tem a letra, mas a letra mata, mas não tem o Espírito. O Espírito vivifica. Tem só título de teologia, título de doutor, de professor, de curso de psicologia, psicólogo, mas não tem a unção de Deus na vida deles, fluindo. Isaías 37:10, olha aí. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te engano o teu Deus, em quem confias, dizendo, aleluia, Ramanagasuri canta lamassaia, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Amém? O rapa cantora bandagaia, glória a Deus, adagai, lamai, Súria canta, Asnéria canta, Rapsaque, estava dizendo a Ezequias que o Deus dele ia enganar, mas Deus não engana ninguém. Mas o coração do homem é enganoso. Glória a Deus. Maldito o homem confia em si mesmo. Bem claro, nós não podemos confiar, mas temos que confiar em Deus. Rabsaque estava a tentar destruir. Há muitos pastores que ficam a tentar destruir a palavra. Vamos aqui à autoestima. Mas vamos lá ver se a autoestima realmente é bíblica. Ezequiel, capítulo 28.
E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe Tiro, assim diz o Senhor teu Deus, porquanto o teu coração se elevou e dissestes: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares e não passas de homem e não és Deus, ainda que te estimas o teu coração como se foras o coração de Deus, eis que és tu mais sábio que Daniel e que não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento em que alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros, pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Porquanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as tuas espadas contra a tua formosura, contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer à cova e morrerás de fome dos trespassados no meio dos mares. Acaso ainda dirás diante daquele que te matar, eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão daquele que te trespassa. Da morte os incircuncisos morrerás por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Então, quem se exalta vai ser abatido, irmão. Pode até morrer. Não brinques com Deus. Do not play with our God. With our Lord. Aleluia. Aleluia. Deus, ele é tremendo. Amém? Então já vimos aqui que a natureza humana ela é caída. Ela não é inerentemente boa, mas é má. E já vimos aqui que quem se estima vai ser abatido. A autoestima é algo antibíblico. É um conceito totalmente antibíblico e viola Ezequiel, capítulo 28, do 1 ao 10. É antagónico e contrário à palavra de Deus. Aleluia. Por último, vamos aqui, antes de passar para outra temática ligada aqui ao tema, vamos ver aqui o amor. Ama-te a ti mesmo. Tu tens que te amar mais a ti. Tu tens de ter compaixão de ti. A gente tem que ter compaixão das almas. Estão morrendo. Aleluia. Ama-te a ti mesmo. Irmãos, glória a Deus. Ramanagachai. A Bíblia diz, foi Paulo quem disse, ninguém jamais odiou a sua própria carne. Então ninguém se odeia a si mesmo. Antes dela cuida e alimenta. E não existe três mandamentos. Quando Jesus disse, houve um jovem perguntou para Jesus, diz-me, qual é o maior mandamento da lei? Ele disse, olha, o maior mandamento da lei é este, amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, coração e entendimento. E Marcos acrescenta, com todas as tuas forças. Este é o primeiro e maior mandamento. Mateus, se eu não estou erro, 22 do 36 ao 40. E o segundo que é semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não diz, amarás ao teu próximo e amarás a ti mesmo. Não há três mandamentos, há dois. Há um, primeiro, que disse Jesus, e um segundo, não há terceiro. Então, como ninguém jamais odeia a sua própria carne, ninguém se odeia a si mesmo, a não ser que esteja endemoniado ou sob a influência de Satanás. Aleluia. Ninguém se vai dar facadas a si mesmo, ninguém se vai enforcar a si mesmo, se cortar o pescoço a si mesmo, ninguém vai tomar veneno para si mesmo, ninguém vai comer coisas que vão fazer mal se sabe que aquilo é veneno. Alabandarabachaya. Então ninguém se odeia a si mesmo, toda a gente se ama a si mesmo. Então não há mandamento para te amares a ti mesmo, mas a psicologia diz que tens de te amar a ti mesmo. Só há dois mandamentos. Desvia o foco de ti. Amarás ao Senhor teu Deus, está lá no céu, com toda a tua alma, coração, entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo mandamento que é amarás ao teu próximo, como tu já fazes contigo. É assim como tu já fazes contigo, não é amarás ao teu próximo e amarás a ti mesmo, só há dois. Então eles dizem, amarás a ti mesmo, amantes de si mesmo, ama-te a ti mesmo. O que é que diz a Bíblia? Glória a Deus. Vamos aqui para a Bíblia, vamos correr. Temos muito que dizer, eu quero dizer tudo. Eu quero entregar o manto completo, o rolo. Xarabacassúria. Aleluia, eu quero entregar o manto. Aleluia, sai o rolo do mistério. Aleluia, glória a Deus. Adagai. Eu não quero guardar nada para mim. De graça recebi, de graça darei. 2 Timóteo capítulo 3, olha aí. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Estamos nos últimos dias, atenção. Breve, o anticristo vai surgir. Breve, vão cada vez leis piores. Vai haver cataclismos, vai haver guerras, vai haver muita coisa. Então nós estamos nos últimos dias. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Olha aí, tem muita autoestima. Acham que são muito bons. Avarentos, presunçosos, é pretencioso. Soberbos, uma pessoa exaltada, soberbo. Blasfemos, desobedientes aos pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, não têm domínio próprio, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, são teimosos, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres do que amigos de Deus. Aleluia! Então, haverá homens amantes de si mesmos e vão ser mais amigos dos deleites, dos prazeres, das carnalidades, do mundo do que de Deus.
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres néstias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Então quem usa de psicologia, ele resiste à verdade. Quem acha que a psicologia é boa e deve estar na igreja, ele resiste à verdade. Ele está na mentira, está com o diabo, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos, reprovados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, a sua loucura, como também o foi o daqueles. Amém? 2 Timóteo 3, de 1 ao 9. Leia isto, está bem claro. Contra o amar-te a ti mesmo. Contra, aleluia, o amantes de si mesmo. Está bem claro. Autoestima, quem tem muita autoestima, ele se ama a si mesmo. E ele é mais amigo dos prazeres do que de Deus. Destes afasta. É para a gente se afastar deste tipo de gente. Não é dizer, tu vais tomar a Santa Ceia ao meu lado, vais comer o pão. Não. Se a gente tem que ir para a disciplina. Aleluia, glória a Deus, é bem claro. Ai, pastor, que palavra tão forte. Não, forte, duro é o teu coração, que não queres ouvir. Limpa os teus ouvidos. Aleluia. Limpa os teus olhos com o colírio do céu, com a palavra. Não sejas duro de coração. Aleluia, porque aquele que endurece muitas vezes o seu coração, a sua serviço, será quebrantado repentinamente sem que haja cura. Provérbios 29, 1 e 2, se eu não estou em erro. Olha aí. Bem claro. Então, nós aqui, repara, para a psicologia o sentimento de culpa não existe. Ou seja, aparece um indivíduo que violou, ele violou 15 mulheres, foram violadas por ele. É um exemplo. Senta de um lado na psicoterapia, o psicólogo senta do outro, o que é que aconteceu? Violei 15 mulheres. Estou-me sentindo com remorsos. Estou sentindo com culpa, eu não devia ter feito isso. Ou seja, ele já se está arrependendo. A culpa gera o arrependimento, o sentimento de culpa. Eu fui culpado, eu não devia ter feito isso. Não, tu não tiveste culpa. O psicólogo vai tirar logo a culpa. Não, tu és bom, tens uma boa natureza. Não, o culpado foi os teus antepassados, é da tua genética. O culpado foi o teu pai que te violou quando eras pequeno, tens um trauma de infância. Ou porque a sociedade, os professores que te bateu com a régua na mão e tal. Tu não és culpado, não podes ter culpa. Então o sentimento de culpa é removido. E não havendo sentimento de culpa, a pessoa jamais se vai arrepender. Então eles removem o meio para a pessoa se arrepender, é a pessoa sentir culpa, sentir que realmente ele foi responsável por aquela má ação contra a lei de Deus, aquele pecado. Não existe pecado em psicologia, porque o pecado é ter pouca autoestima. Não existe pecado em psicologia, não existe culpa. Não, a culpa é sempre dos outros. Ou é dos antepassados, ou é da genética, ou é da infância, ou é a forma como foi educado, ou é da sociedade. A culpa é de muita coisa, mas não da pessoa. Então, eles removem o sentimento de culpa e removem o único meio da pessoa se arrepender e ser salva. Na psicologia. Aleluia. Quando o sentimento de culpa é essencial ao arrependimento que gera a salvação. Êxodo 34, 7. E já vamos passar para a última secção. Êxodo capítulo 34, versículo 7. Aleluia. Isto é a palavra de Deus. Alabassa Maia. Darai, estou sentindo a glória, meu Pai. Êxodo 34, 7 diz assim. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler o 6. E passando, pois, o Senhor perante ele, clamou. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Então ele perdoa, quando a pessoa se arrepende. E ao culpado não tem por inocente, que, aleluia, e noutro versículo diz, e ao inocente não tem por culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até à terceira e quarta geração, daqueles que não se arrependem. A partir do momento que a pessoa se arrependeu, ele guarda em milhares. Quer dizer que as misericórdias de Deus são o caso de nós não sermos concebidos, não é? Elas são multiplicadas. Então é bem claro, ele não tem o culpado por inocente. Nem o inocente que há o culpado não tem por inocente. Então quem é culpado é culpado. Não, ele não vai dizer, tu não tiveste culpa. A pessoa matou 100 pessoas. Matou 80 pessoas. A pessoa violou crianças. Pedófilo. Praticou um ritual satânico que sacrificou uma pessoa. Aleluia. Cortou cabeças, bateu, esfolou, roubou, matou, se deitou com 100 homens ao mesmo tempo. Uma orgia. Ele não vai dizer, não, tu não tiveste culpa. Ele vai dizer, tu tiveste culpa. Tu és o culpado. E precisas te arrepender. E se a pessoa sente realmente que é culpada, se ela realmente crê nessa mensagem, ela vai se arrepender e ser salva. Então a psicologia remove a hipótese da pessoa ser salva. Aleluia. A psicologia crê que o homem, independentemente da ação e da vontade de Deus, pode fazer o que ele quiser. É quase um Deus. A palavra de Deus, pelo contrário, diz que nada o homem pode fazer sem que seja da sua vontade e sem que lhe seja concedido. É bem claro, há muito antagonismo. Já aqui foi dada uma revisão. Vamos aqui para a parte final. Amém?
Glória a Deus, vamos aqui para a parte final. Glória a Deus, vamos aqui para a parte final. Vamos aqui para a parte final. Amém? Falar um pouco mais sobre os chamados males psicológicos. Amém? Depressão. O que é depressão? A pessoa fica triste. Ai, estou tão triste, não apetece nem levantar da cama, fica o dia todo na cama, não apetece nem arrumar o quarto, nem tomar banho, então a casa fica desarrumada, fica toda bagunçada, não toma banho, não tem higiene, então o demónio mulambo entra. Então, depressão. Pronto. A causa da depressão, irmão, ela é causada por uma ansiedade. Aliás, por uma frustração. A pessoa fica frustrada, a pessoa esperava algo que não aconteceu. Por exemplo, a mulher esperava que o seu marido não saísse de casa, não a abandonasse, mas o marido abandonou. Aleluia, glória a Deus. A pessoa esperava passar de ano, o jovem, o estudante, o adolescente, e não passou de ano, chumbou o ano. Glória a Deus, é um exemplo. A pessoa esperava que toda a gente gostasse dela e toda a gente odeia essa pessoa, toda a gente persegue. E passa, não é? A pessoa esperava vir cá para fora, sair da prisão e o juiz decretou que vai estar mais de 10 anos na prisão. Não é? Então, ela ficou frustrada. Porquê? Por causa de um desejo dessa própria pessoa. De uma ansiedade. E o que é que a Bíblia fala sobre a ansiedade? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Então já sabemos a causa da depressão. A causa primária é a ansiedade, é um desejo da pessoa. Ela fica ansiosa por uma coisa, essa coisa não acontece, ela fica frustrada. Então gera depressão. Então, a gente tem que tratar o problema pela palavra de Deus, não pela psicologia. Glória a Deus. A pessoa queria tanto ser promovida no emprego e ter um aumento de salário, e não foi. E já não pôde comprar o carro do ano que tanto desejou. Fica deprimida. Então isso parte de um próprio desejo da pessoa. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, não ambicioneis coisas elevadas, mas acomodai-vos às humildes. Se a pessoa, pela palavra de Deus, é tratado esse problema da ansiedade, ele desaparece. E cai por terra. E aí já não vai haver frustração e já não vai haver depressão. Porque a depressão é causada pela frustração. A frustração é causada por um desejo ou por uma ansiedade que não foi correspondida. Um desejo que não se cumpriu gera frustração. E essa frustração gera depois a depressão. Isso tudo tem uma causa. Isto não é resolvido com a psicologia, é resolvido com a palavra de Deus, irmão. Filipenses 4:6. Não estejais ansiosos ou inquietos. No original grego, isto significa também ansiosos, por coisa alguma. Antes, todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, pela ação de graças. Amém? A pessoa fica intranquilo, fica agitado. Amém? Jesus disse, a paz eu vos dou. E a paz que eu vos dou não vos dou como o mundo la dá. Então Jesus nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Glória a Deus, é tremendo. Então, quem está inquieto, a pessoa que está irrequieto, não consegue estar parado, ela tem o príncipe da paz. Ela vai ter paz. Se aceitar a Jesus, Jesus vai colocar paz. Andamanda gashurikai irrequietude. Glória a Deus. Euforia. Jesus é o príncipe da paz. A paz cede todo o entendimento. Ok. Vamos aqui. Ainda não saltando para a euforia, vamos aqui à depressão. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Vamos aqui a Neemias, capítulo 8. Esdras, Neemias, capítulo 8, versículo 10. Vamos tratar aqui o problema da Ramanaga Shurikanta Lamanaya. Glória. Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao vosso Senhor, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, a pessoa, aleluia, ela se alegra no Senhor, porque isso nos dá força para continuar, para chegar no céu. A depressão é tratada pela palavra de Deus e pela oração. Não é tratada, então temos que cortar o mal pela raiz. O mal é uma ansiedade. Não é? A pessoa diz, não ambicioneis coisas elevadas, mas acomodai-vos às humildes. E contentai-vos com o que tendes. Aleluia. A pessoa que se contenta com o que tem, tudo bem, a pessoa desejou alguma coisa, não se cumpriu. Ela desejou, por exemplo, que acontecesse uma coisa boa, mas aconteceu uma coisa ruim, mas ela contenta, olha, tu dai graça, olha, eu dou graça até pela luta, pela prova que eu estou passando, pelo desemprego, pela frustração que eu tive no trabalho, problema familiar, doença. Então a pessoa tem que dar graças por tudo, irmão. Tem que se contentar com o que tem que ter paz. E tem que ter esperança que realmente Deus está no controlo de todas as coisas. Glória a Deus. Isto é tratado, a depressão, pela palavra de Deus, não pela psicologia. É um erro. João 16:33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações. Ele não disse escapareis, disse tereis. Mas tendo bom ânimo eu venci o mundo.
Bem claro, João. Agora vamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeiro vamos a Gálatas 5. Glória a Deus. Gálatas 5. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo. Então o salvo, ele tem o fruto do Espírito, ele tem gozo, tem uma alegria. Que não depende de condições, tem paz, longanimidade, que é paciência, beniguidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra estas coisas não há lei. Amém? E os que são de Cristo crucificaram a sua carne, a carne com as suas paixões e concupiscências. É bem claro. Agora vamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Bem claro, irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. O apóstolo Paulo diz, regozijai-vos sempre. Então quem tem o Espírito Santo, ainda que vá para a prisão, ainda que leve açoites por ser cristão, ainda que passe pela grande tribulação, ele se regozija. Alegrai-vos antes de ser como participantes das aflições de Cristo, dizia o apóstolo Paulo. Bem claro, meu irmão. Glória a Deus. Agora, euforia. A pessoa fica eufórica. Fica eufórica. Salta, pula, que dá cambalhota, fica eufórico. Tiago, capítulo 4, 9 e 10. Então já sabemos que a chamada doença bipolar, que não é doença, é demónio, a pessoa tanto está deprimida como eufórica. Agora vamos falar um pouco de euforia. Isto tudo tem libertação pela palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 9 e 10. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Quer dizer que a pessoa, ela vai se humilhar. Olha aí, humilhar-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Uma pessoa que fica muito eufórica, faz o que quer, apetece dar um chapadão no outro, dá um chapadão na outra, cospe as pessoas, fala palavrões, faz o que quer, abusa, não é? Ela fica eufórica porque acha que está muito exaltada, está com uma grande autoestima, ela precisa se humilhar, se ajoelhar. Humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará, bem claro. É tratado. Euforia cai por terra e a pessoa fica tranquila, fica calma. Amém? Fobia. Tem pessoa que tem medo de andar de elevador, tem medo de andar de avião, tem medo de subir a um local alto, passar uma ponte. Labaço. Oh glória. Ramanagashadagai. Vamos aqui para a palavra de Deus. Ramanagashurikai. Estou sentindo a glória. 2 Timóteo 1:7. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que é que diz aqui. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Oh glória. Coisa tão linda. Deus não nos deu um espírito de medo. Aleluia. Então hoje não vai ter medo. O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Arabashai também está lá em Hebreus. Capítulo, se eu não estou em erro, no capítulo 13. Contentai-vos com o que tendes, porque, aleluia, aleluia, não temerei, o Senhor é o meu ajudador e não temerei como possa fazer o homem. Foste ameaçado de morte, não vais temer. Aleluia, porque o Senhor é o teu ajudador e não temerás o que te pode fazer o homem, glória a Deus. Não temas porque eu sou contigo, eu te esforço, te fortaleço com a destra da minha justiça, está lá em Isaías. Várias promessas de não temer, não temas, não temas, não temas. Então Deus não quer que a gente tenha temor, devemos ter temor é dele. Respeitá-lo a ele e os seus mandamentos, mas não temer ao homem, mas não temer o capeta, os demónios, as obras de bruxedo, obras de macumba, aleluia, não temer andaramassai, eu estou sentindo a glória, amém? 1 João, 1 John, chapter 4, verses 18, 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim, no amor não há, diz assim, glória a Deus, aleluia, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus está nele. E nisto é perfeito o amor para connosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança por qual Ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Então, aleluia, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então quem tem amor não tem medo. Lança fora o temor, a fobia, medo disto, medo daquilo, medo da própria sombra, ai, estão-me a seguir, ai, não sei o quê, ai... Houve um barulho, ai o que é isto? É um boi, é um boi cavalo, é uma vaca, é um burro, é um animal feroz, é uma cobra, por amor de Deus, meu. Glória a Deus. Então é bem claro. Descontrole emocional, falta de domínio, próprio de temperança. Então aí é através da temperança, a pessoa que tem descontrole. Ataques de fúria, violência, quebra tudo, parte tudo. Então já vimos que manias, cleptomania, ninfomania, mania de andar a catar o lixo das ruas. Portanto, a cleptomania, a pessoa vai num restaurante, tira uma recordação. Vai aqui, tira uma recordação. Vai na casa do vizinho, tira algo e rouba da casa de um, rouba da casa do outro, rouba do restaurante. Isso é a cleptomania. Ninfomania é a pessoa que não pode, uma mulher não pode ver um homem. Quer-se logo deitar com ele. Ninfomania.
Mania de andar a catar o lixo das ruas. Portanto, isto tudo tem solução. É liberto através da oração, porque a Bíblia manda não roubar. A Bíblia manda não adulterar, não fornicar. Os fornicares não entrarão no reino de Deus. A Bíblia manda não furtar, mas trabalhar com as mãos. Então é através da palavra de Deus. A mania de andar a catar o lixo. Aleluia. Isso é coisa de imundícia. Deus quer santidade, limpeza, pureza, purificação, lavagem. Aleluia. Glória a Deus. Organização. Então é bem claro. A palavra de Deus trata tudo isto. Agora, ataques de violência, de fúria. Violência, fúria. Quebra tudo, batem todos, mata toda a gente. Marcos, capítulo 5, de 1 ao 20. Vamos ver aqui como é que isto é tratado. É pelo poder de Deus. E muita gente não pode expulsar demónios porque tem pouca fé. Tem que ter fé e tem que ter oração e jejum. Por certas castas de demónios só sai com oração e jejum. Então é bem claro. Marcos, capítulo 5, de 1 ao 20. Olha aí o que é que Deus vai falar contigo nesta palavra. E o tempo está voando. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro. A quem? Ao encontro de Jesus. Dos sepulcros, então, um homem com espírito imundo. Então, ele morava entre os sepulcros, dormia nos sepulcros. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias, ou seja, com algemas de ferro, com correntes. Aleluia. O podia alguém prender. Então, ele quebrava tudo, irmão. Isto é demónio. Força demoníaca. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. E os grilhões em migalhas e ninguém o podia amansar. Estava... Sim, estava assim. Oh glória, demónio. E andava sempre de dia e de noite clamando, ou seja, gritando pelos montes. Nós gritamos, mas clamamos para Deus, não é pelo demónios. E pelos sepulcros ferindo-se com pedras. Ele fazia mal a ele próprio. Então ele só não se amava ele próprio porque era o demónio na vida dele. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Jesus dizia: sai. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus perguntou-lhe. E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demónios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, ele antes tinha, agora já não tinha, assentado, vestido. Então ele andava nu, agora já estava vestido. E tem gente nas igrejas que anda nu. Diz que a mulher pode usar mini-saia, pode usar shortinho, pode usar top, pode usar legging, pode andar com roupa transparente. Então andam nus. Andam igual Sodoma e Gomorra dentro das igrejas. Rabacai. Então ainda andam endemoniados dentro das igrejas. Mas, aleluia. Mas quem realmente aceita a Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Até a roupa mudou. Tudo. Rabalabalai. Olha aqui. Depois de liberto, estava assentado. Já não estava partindo tudo e fazendo maluquice e violência. Vestido. Já não estava nu. E em perfeito juízo. Já não estava louco. E temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que lhe saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava ao que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Portanto, o que for endemoniado rogava a Jesus: eu quero ficar contigo. Mas Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Então passou a ser um evangelista, endemoniado evangelista. Então uma pessoa violenta, parte tudo, bate em todos, não tem controle emocional, essa pessoa tem que ser liberta dos seus demónios. Não é ir ao psicólogo, não é tomar droga, comprimidos para dormir, calmantes, não. Tem que ir para a igreja. Aleluia. E se forem muitos demónios, temos que jejuar mais um pouquinho, para ter unção. Porque o pastor Gigi Ávila, para libertar todos os epiléticos da campanha que ele pregou numa cidade, creio que teve 5 dias de jejum, sem comer, sem beber. Ou se bebeu só água, que eram os jejuns que ele fazia. Então, depois Deus, agora basta, podes entregar, é porque o poder de Deus já estava nele e os epiléticos foram libertos. Aleluia, glória a Deus. Então é bem claro. Arabanagashai. Oh, irmão, estou já a concluir aqui este estudo. Glória a Deus. Mas há aqui algo muito, muito interessante. Amém? Muitos dizem epilepsia, não sei o que, epilepsia. A pessoa pode um epilético
pode um epilético, é o que eu vos pergunto, pode um epilético ser membro, ou seja, de carteirinha passada, por exemplo, ir a batismo e tomar Santa Ceia numa igreja? Eu creio que não, porque a pessoa não está liberta. Como é que eu posso provar isso? Pela palavra de Deus, irmão. Aleluia. Eu já li em Mateus 4, 23 e 24. Vinham muitos que padeciam de enfermidades e que eram atormentados de vários tormentos, e lunáticos e endemoniados, e lunáticos, ou seja, epiléticos. Mateus 4, 23 e 24. E ele os curava, os libertava. E nós temos o mesmo poder que estava em Jesus, está em nós. Vamos pedir esse poder. Se não tens, pede esse dom, pede essa unção. Então é bem claro, meu irmão. A pessoa não está liberta. Ou Ramanagaya. Amém? A palavra aleluia, glória a Deus. Vamos aqui a Marcos 9, do 16 ao... Marcos 9, glória a Deus, do 16 ao 29. O que é que diz aqui? Vamos ler aqui um pouquinho antes, o 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, o que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo, disse, Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça, ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondeu e disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E o trouxeram-lhe, e logo ele o viu, e logo o espírito o agitou com violência, e caindo, endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Isto é taquipelético. Está aqui espumando. Sintoma de taquipelético. E perguntou ao pai dele, rangendo os dentes, né? Rabacai, Amandarai, ele range os dentes e espuma. E revolve-se no chão. Isso é taquipelético, meu irmão. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. A pessoa quando tem o ataque cai, só preciso no fogo, cai na água, onde tiver, e onde cair, só preciso até parte da cabeça. Ramanagashuri Kantalabai. E perguntou ao pai dele, há quanto tempo lhe sucede isto? Ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino clamou com lágrimas e disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e se levantou. Coisa linda. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte, por que não podemos nós o expulsar? E ele disse, esta casta de demónios, esta casta não pode sair, não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Não é só oração e jejum. Bem claro, mano. Comportamento, aleluia, rapassubicantereia. Mateus 17, 15. Estamos aqui, alabashuri cantaramanaya. Glória a Deus. Mateus 17, 15. Olha aqui. Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático. Esta palavra lunática, mesmo usada em Mateus 4, 23 e 24, traziam muitos lunáticos e ele os libertava, ele os curava. E sofre muito, pois muitas vezes, a palavra lunático vem de seleniazomai, que é um ser maníaco ou lunático, e é um ser epilético. Dicionário Strong, é um epilético. Então repara aqui. Ramanagashaya. E sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demónio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. É bem claro. Então, aleluia. Olha aqui. Continuando. E os seus discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, porque não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão com oração e jejum. É bem clara a palavra, irmão. Bem clara. Então, nem epilepsia, tudo, a pessoa tem que ser liberta para depois ir a batismo. Bem, as chamadas doenças mentais têm a sua origem não em causas orgânicas do corpo físico, mas em problemas morais do próprio indivíduo, do próprio ser humano, relacionados com o seu ego, com o seu caráter.
e com o seu ego, e com males espirituais advindos de opressão ou de possessão demoníaca, e por isso não devem ser tratados por psicólogos, nem com comprimidos como drogas essas, não é? Sejam calmantes, sejam antidepressivos, drogas essas que deixam as consciências e mentes adormecidas, sendo por isso um portal para a possessão de demónios. Alabai. Uma mente limpa, uma consciência pura, nós temos de ter uma mente limpa, uma consciência pura, é bem claro. Agora é assim, terminando já aqui. Por que razão os pastores insistem em utilizar a psicologia nos seus ministérios? Uma pergunta. Pregações, estudos e aconselhamento pastoral e práticas místicas como a hipnose têm sido utilizadas. Essa hipnose vem do Deus do sono, hipnos. Por exemplo, nós temos o estado natural, estou acordado. E o estado também é um estado natural, normal, e há outro estado que é diferente do acordado, que é o estado de dormir, estou a dormir. Mas o que é a hipnose? É a pessoa estar a dormir acordado. Está acordado, mas parece que não está aqui. A sua consciência fica adormecida e suscetível à possessão demoníaca. É bem terrível. Isso é praticado no G12 e é praticado também por alguns psicólogos na psicologia, em psicoterapias e em psicanálise. Glória a Deus. Mas os próprios psicólogos dizem que não têm domínio sobre a técnica e eles também dizem que 90% ou 80% daquilo que as pessoas falam sobre o efeito de hipnose é mentira, não é uma verdade. E que é o pai da mentira, é o diabo. Então o diabo já está trabalhando na hipnose. Cuidado, cristão não é para fazer hipnose, não é para se meter com a hipnose. Eles fazem hipnose na unção do riso, aleluia, a chamada cair no poder coletivo, toda a gente cai, levanta, cai, e também usam no G12. Alai, varabacassuri, cantaraia, súria. Oh, glória a Deus, amém? Mas a Bíblia, pelo contrário, nos diz, rogamos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, culto da razão. Não é um culto de yoga. Aqui não fazemos yoga. Fecha os olhos. Não pense em nada. Relaxa, descontrai, não resista. Agora vão começar a cair pessoas. Porque Deus me usa assim. Não é Deus, é o capeta. Cuidado. Se tiver que cair, que seja então o próprio Deus. É tombado. Não malabarismo humano, não hipnose. A pessoa relaxa, descontrai. Basta um toque na testa, já caiu. Já tombou. Irmão, estão fazendo coisas do capeta dentro das igrejas. Irmão. Aleluia. Amém? Culto racional. Culto da razão. É o culto do raciocínio. Tu analisas tudo e retens o bem. Culto do raciocínio. Aleluia. E não sede conformados com as costumes, ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que se experimente as coisas seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se tem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Depois será como a árvore plantada junto a manancial de águas, dá o seu fruto na estação própria, cuja folha nunca cai, e tudo quanto fizer prosperar. Não é assim o caminho dos ímpios. Os ímpios, aleluia, os ímpios não subsistirão, os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Arripalabaço, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então é bem claro. Vamos aqui a Tito. Amém? Temos de ter cuidado, irmão, para não adormecer a nossa consciência. Para não entrar nesses cultos de hipnose. Hipnose, toda a gente fecha os olhos. Não tem algum mal de fechar os olhos? Não. Até mesmo numa oração eu posso fechar os olhos para me concentrar mais com Deus. O mal está é seu esvaziamento. Mente vazia é a oficina de Satanás. Não pense em nada. Não pense em nada. Não resista. Relaxa. Descontrai. Não resista. Relaxa. Descontrai. Fecha os olhos. Não pense em nada. Agora vão começar a cair pessoas e falam muito lento, pausado e repetem aquilo. Então isto é hipnose. Aleluia. Não tem nada a ver com o poder de Deus. O poder de Deus é diferente. Eu creio que uma pessoa, eu até posso orar sem pôr as mãos e a pessoa tombou. Ou pelo poder de demónios para ser liberta. Os demónios manifestam-se como ser liberta, revoltou, mas é para sair do demónio em nome de Jesus. Ou por um poder de Deus para Deus fazer uma cura, um milagre, ou arrebatou a pessoa em espírito e para lhe revelar algo. Mas aí nem preciso de eu orar, porque o próprio Deus faz isso. Quando arrebata em espírito. Eu já fui arrebatado em espírito, não precisou ninguém orar por mim para eu cair e para ser arrebatado em espírito. Xarabacassúria. E Deus pode fazer o mesmo contigo, aleluia. Dos vários testemunhos que eu tenho ouvido, pessoas foram arrebatadas em espírito realmente. Aleluia, as pessoas foram arrebatadas em espírito na hora que não estavam à espera. Algumas Deus já tinha prometido, vou-te arrebatar em espírito, vou-te revelar o céu e o inferno, ou vou-te revelar coisas que tu não sabes, ou vou-te revelar certas coisas. Sabiam que iam ser arrebatados, mas não sabiam o momento foi inesperado. Geralmente quando Deus arrebata, Deus faz na hora que quer, não é quando o homem quer. Às vezes tem pessoas, eu vou orar, agora vão começar aqui pessoas, a pessoa caiu, Deus arrebatou. Vais-lhe perguntar, Deus te arrebatou, o que é que viste? Não vi nada, apenas senti uma paz. Na yoga, na meditação transcendental, no budismo também senti uma paz, mas é uma falsa paz, uma unção de engano, diabólica. Cuidado, meu irmão. Está a acontecer coisas estranhas nas igrejas, vamos abrir os olhos espirituais. Ei, palabaia.
Vamos abrir os olhos espirituais, meu irmão. As irmãs que até agora eu ouvi, a irmã Antónia Feitosa, as várias irmãs que foram arrebatadas em espírito, não foi à hora que elas queriam. Olha, agora vais ser arrebatado. Prepara, vai ser falta não sei quantos minutos. Olha, agora eu vou orar e agora tu daqui a pouco vais ser arrebatada. Vais ser arrebatada agora, não. Cuidado, não. Arabacassúria, Deus faz na hora que quer. Como quer. Alaman, tarabachai, não é o homem que ordena. Alabai, o arrebatamento de espírito é coisa muito séria, meu irmão. Com grandes revelações do céu, do inferno, do pecado, dentro e fora da igreja, de coisas do porvir. Isso não é brincadeira, meu irmão. Deus geralmente dá essas grandes revelações quando Ele quer, se Ele quiser. Mas à hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Pode até prometer à pessoa que vai arrebatá-la, mas não lhe diz a hora. Dia tal, a hora tal. Aleluia, é uma coisa inesperada. Então é assim, Tito capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então a hipnose contamina a consciência. Bom, até aqui eu tenho falado, não posso estender mais, não posso. Amém? Isto foi muita matéria. Tem aqui matéria para trabalho. A psicologia e a autoestima dentro das igrejas é um portal para o orgulho e para a possessão demoníaca. Amém? E deve ser erradicada das igrejas, a psicologia. Tu que me escutas, que ainda não aceitaste Jesus, saibas que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Porque todos nós pecamos. Então só Jesus é a solução para o pecado. Aceita hoje e terás o teu nome escrito no livro da vida e terás vida eterna e paz no teu coração. Amém? Tu que estás desviado, reconcilia, e tu que foste mal ensinado, tu que entraste pelo caminho da psicologia, misturas psicologia com a Bíblia e fica só com a Bíblia e com o Espírito Santo. Amém? Agradeço esta oportunidade em nome de Jesus.